Ei, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabizinha, esse é o Filmes e Snacks e hoje a gente vai falar de quê? Teorias de Dark e algumas coisas que podem não ter ficado muito bem explicadas. Gente, eu vou começar pedindo para você se inscrever no canal, deixar um like e embarcar comigo nesse vídeo que, na verdade, são teorias spin-off, ou seja, existem alguns pontos que podem não ter ficado muito claros e que abrem precedentes para a criação de teorias de como que aquilo aconteceu dentro de Dark. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Eu costumo coletar algumas informações e coisas para discutir aqui no canal, para discutir aqui nos meus vídeos, e eu fiz isso com Dark. E surgiram algumas perguntas com relação ao Sigmundus e a Cláudia. E eu achei legal trazer pra cá e conversar um pouquinho mais com vocês. E aí, assim, vou começar pela pergunta da Sigmundus, que eu acho que é um pouquinho mais fácil de responder, de explicar e de chegar em uma resposta bacana. Surgiu uma pergunta de como que os Sigmundus já sabiam dessa viagem no tempo, como que isso tudo aconteceu, né? Então, lá no guia, isso eu já vou, referenciar o guia de Dark. Lá no guia, quando você procura pela Sigmundus, a gente vê que ele já era uma seita, mesmo no mundo real. Então, uma seita vinda de 1800 e bolinha lá. E ela tá muito relacionada à família Tannhaus. Então, eles sempre tiveram esse pezinho ali na ciência, no tempo, esse tipo de coisa. Então, só que lá, a primeira inspiração, ou assim, vontade, de buscar por isso, vem com o Heinrich. Ele é o primeiro que a gente tem ali da linha familiar do Tannhaus. E ele perde a mulher. Então, você tem até uma cena na série mesmo, lá na 3ª temporada, em que tá super lá antigo, eles estão numa charrete, tá ele e o Gustav. E aí ele tá, mexendo no relógio e falando assim, nossa, a sua mãe estaria muito feliz, Gustav, e tal. O que eu acho que aconteceu, né? O Heinrich, ele perde a mulher que se chama Charlotte, tem até o relógio. E aí ele começa essa busca por algum meio de voltar no tempo e fazer com que ela não seja morta. Então, a seita, ela começa aí com o Heinrich, com essa vontade de ter a mulher de volta. E por muitos e muitos e muitos anos, eles não conseguem chegar a nenhuma resposta, a nada do gênero. Mas eles continuam estudando, vira meio que uma seita da ciência, assim. E quando a gente chega lá no HG Tannhaus, a gente já tem uma condição, Ele, como vocês puderam ver em algum dos episódios, ele é um físico já, tipo assim, ele sabe o que ele tá falando. E ele perde o filho, a nora e a neta, que também se chama Charlotte. E eu acho que o relógio, ele vem lá do Heinrich, vai passando pela linha familiar dele, pela árvore genealógica dele, até chegar nele. E aí, como ele já tem mais estudo e mais condições, ele cria aquela máquina gigantesca. E o que ele queria ali era voltar para ter a família dele de volta. Só que ele acaba dividindo a realidade em duas. E aí começa todo esse looping, essa história toda. E existem alguns pontos que a gente não consegue definir, tipo assim, isso aconteceu aqui. Porque como já foi falado, o começo é o fim e o fim é o começo. Então, muitos objetos, muitas respostas e coisas estão presas no paradoxo de Bootstrap. Então você não tem certeza de em que momento que aquilo aconteceu. E aí talvez mostrar ficaria um pouco contraditório com tudo que a série já contou e já levou pra gente. E me conta aqui, se você tem outras teorias, outras respostas possíveis pra isso, Mas eu achei muito, muito, muito interessante. E a questão da Sigmundus, eles sabem que um dia aquilo vai dar certo, porque dentro do looping, o Jonas Stranger, ou mais velho, junto com a Francisca, o Magnus e o Bartosz, vão lá para 1888, onde a Sigmundus já existia, mas não tinha essa tecnologia. Tanto que eles falam assim, nossa, vocês são viajantes, então dá certo mesmo. A gente só não sabe quando, mas dá certo.
E ali já se perde onde que seria o começo, né? Imaginando ali dentro do... como se o looping fosse uma bolha. Quem tá ali já se perde onde que realmente começou a viagem no tempo. Tanto que não é uma coisa exatamente explicada. A gente sabe que o Tannhaus, ele dividiu em duas realidades, mas a gente não sabe exatamente quando que eles realmente viajaram. Então, assim, muitas coisas acabam se perdendo um pouco justamente porque a gente tá dentro de um looping. Então, entende? A outra pergunta era muito relacionada com a Claudia Tiedemann. E a como que ela chega nessa conclusão de que temos uma outra realidade. Então, o que eu acho? A gente não consegue nem estabelecer qual que é a primeira vez que ela viaja. Por quê? A gente sabe, né, que a Cláudia sempre foi uma aluna muito espetacular, muito acima da média. A gente vê ali ela em 1986, no Mundo 1, já se tornando diretora da usina nuclear, né? Descobrindo que teve um acidente e tudo mais, que tem barril com lixo radioativo nas cavernas. E em outro momento, ela vai de novo na caverna e acha a Gretchen, que já viajou no tempo. Porque, se vocês se lembram, a Gretchen, ela sumiu quando ela ainda era uma criança. E ela surge em 1986, quando ela já tem ali uns 40, 45. Então, é muito difícil definir isso, mas a gente sabe que, a Cláudia, ela é muito acima da média. Ela quebra barreiras, né? Ela se torna diretora de uma usina nuclear numa época, né, meio assim. Então, quando ela começa a viajar, que a gente não tem uma noção muito certa de quando é a primeira vez, ela começa a perceber, até mesmo no Apocalipse, quando ela viaja, ela entende que tem dois mundos, que existem duas realidades paralelas e refletidas. E eu acho engraçado que quando ela conversa com a Cláudia do Mundo 2, ela fala assim: você recebeu a visita de uma eu muito mais velha? Aí a Cláudia do Mundo 2 fala assim: não. Ela fala assim: então, porque uma muito, muito velha me contou que existe um mundo onde a Regina vive. Só que, se no seu mundo a Regina já está morta e no meu ela está com câncer muito avançado, só pode ser que exista outra realidade, outro mundo, em que nada disso aqui existe. Porque eu não gostaria de que a Regina vivesse, mas vivesse com câncer do jeito que ela tá hoje. E o que que rola? Por que que isso vira um paradoxo também? Porque se a velha teve que ir lá na mais nova pra falar assim: você vai ter que pesquisar uns trem aí, a gente não consegue entender em que momento que isso realmente aconteceu. Porque a informação, ela some em um paradoxo de Bootstrap. Porque você precisa da Cláudia velha pra ela ir lá na nova e falar assim: você tem que fazer isso aqui, tá bom? Tá bom. E aí ela vai começar a pesquisar de novo, vai ficar velha, vai fazer a mesma coisa de novo. Inclusive, isso acontece várias vezes. Por quê? Porque a Cláudia já velha conversa com a Adam e fala: esse looping já aconteceu milhares de vezes. E ela fala como se ela tivesse manipulado para que tudo acontecesse milhares de vezes até ela entender qual que era a verdade. Então, assim, é muito difícil de você conseguir definir um ponto inicial para isso e talvez até mesmo o ponto de descoberta. E se mostrasse, eu acho que ficaria mais confuso ainda, porque a gente não conseguiria colocar aquilo em uma linha temporal, porque é um processo muito contínuo. Então, a partir do momento que ela fala assim: não, tem que existir uma outra resposta, ela começa a estudar, fica fazendo looping até ela ter essa resposta, né, de que naquele nanosegundo do apocalipse você consegue ir para a realidade original, para o mundo original. E quando ela realmente consegue descobrir não só isso, mas como fazer isso, é que ela começa a quebrar.
Então ela fala com Adam, nós nunca tivemos essa conversa, é a primeira vez. Então o ciclo tá começando a ser quebrado. E também lá no final, né, que o Adam e a Eva se abraçam, ele não mata ela como nos outros loopings, né. É uma teoria que eu acho que responde, como eu disse, ela já era muito foda, já era esperado, pra mim pelo menos, que ela fosse fazer algo que era muito importante. E eu espero que eu tenha respondido, porque essa série é muito confusa. Como eu disse, utilizem o guia para ter respostas melhores e mais bem estruturadas. Tirem suas conclusões também, afundem nesse mundo de Dark, porque tem muita teoria legal, tem muita coisa legal. E, gente, é isto. Espero que vocês tenham gostado bastante. E tchau!